Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, celebramos hoje essa grande e maravilhosa festa em honra à produção da mão de Deus, ainda que não entra no combo das 12 grandes festas, as 12ª. Essa festa comemorada com a mesma magnitude das festas dedicadas à mão de Deus, ao Senhor Deus Salvador Jesus Cristo. Essa festa rememora um acontecimento extraordinário que ocorreu na vida, que é narrado na biografia de Santo André, o Louco por Cristo, de Constantinopla. Santo André vivia já há muito tempo praticando a loucura de Cristo, não a loucura conforme as coisas do mundo, não, quando dizemos que ele era louco por Cristo, não em relação às tolices, não andava como idiota, perdido e abobalhado, sedento pelas coisas do que diz respeito a coisas mundanas. Quando dizemos louco por Cristo, é a virtude do eslavo, nós chamamos de iudistvo, a virtude de ser um iurodov. O que significa isso? Alguém que adquiriu para si a tolice por Cristo, a loucura por Cristo, que São Paulo bem diz, aqueles que abraçam a cruz são vistos como escárnios, como a escória do mundo. E de fato, para aqueles que abraçam a cruz, isso parece loucura para os que se perdem, mas que para os que se salvam é a glória e o poder de Deus. Então, alguns santos, a exemplo dos profetas, como Oséias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles, de certa maneira, viviam ou nus, ou faziam um tipo de anedotas através de suas humilhações voluntárias, como Jeremias, que amarrou um fardo sobre o seu próprio lombo, representando a escravidão que Israel passaria. Isaías, que 3 anos e meio andou nu no meio de Israel, denunciando a sem-vergonhice que o povo ali viveria com a idolatria. Ezequiel fez um buraco no meio da sua casa e fugiu por ela, mostrando que isso seria também como o povo de Deus iria para o exílio em fuga. Da mesma maneira que Oséias casou com uma prostituta pelo pedido de Deus, para mostrar ao povo de que Deus de fato não julgaria Israel pelo seu passado. Se arrependesse, Deus se reconciliaria com esta prostituta, ou seja, Israel, que acabou flertando e fornicando com ídolos, com outros falsos deuses. Portanto, nós vemos que essa virtude não era antiga. O próprio Senhor, quando foi crucificado, permitiu-se ser um louco para o mundo, andava descalço, vivia como alguém sem valor, ele que era o próprio rei de toda a criação, no qual nada, sem ele, por ele e através dele, nada foi feito. Assim, muitos santos iniciaram esta maravilhosa virtude de disfarçar o seu alto grau de santidade. Por isso não eram loucos de verdade, eram santos, perfeitos, em ascese, e por isso, para que não caíssem nas tramas do demônio que ataca pela direita, como nós vimos já no último sermão em detalhes, para que não caíssem nada disso, eles, não querendo regredir as paixões, mas também não cair no farisaísmo, automaticamente, a exemplo de Pedro, Cristo, afaste de mim que sou pecador, faziam isso de maneira, não apenas em palavras, como foi o caso de Pedro, através de suas vidas, eles fingiam. Mulheres se vestiam de homem, faziam-se passar por homens, homens andavam nus como mendigos, fazendo-se até fingindo alguma loucura, algum tipo de esclerose, mas que na verdade, esquizofrenia que fosse, mas na verdade eles estavam disfarçando o alto dom da profecia que haviam recebido, de ver o futuro, de ter visões, de estarem vivendo já uma antecipação muito maior do que nós podemos imaginar. Os iurodovs viviam em suas vidas. A capacidade de estar conectados com outra realidade vindoura, já muito mais adiantada do que nós. Então, para aqueles, ainda que presos em um corpo de carne, já vivendo a vida incorpórea, pudessem viver de maneira confortável eles mesmos, eles tomavam a cruz de uma maneira até literal, fazendo-se passar por mendigos, pobres, idiotas, enfim, renegados, uma escória de verdade. Pessoas que nós conseguíssemos hoje conhecer, nós jamais reconheceríamos como santos, porque eles andariam no meio de nós como insuportáveis. Muitas vezes eram pessoas que até xingavam as pessoas de propósito nas paróquias, nas catedrais, para sempre virem como os problemáticos. Nunca eram agradáveis e educados, mas sempre humildes diante de Deus, não diante dos homens. Porque diante dos homens eles tampouco queriam ser bajulados por humildade. Só que aquele que quiser fazer isso voluntariamente, já nos ensinava São Serafim de Sarov, experimente querer fazer isso sem o dom do Espírito Santo, e você verá que você se torna, na verdade, um endemoniado e não um louco por Cristo. Essa santidade de alto grau, comparado ao dos mártires,
Se os mártires viveram o martírio pela espada, esses viviam o martírio voluntário pelo disfarçar de qualquer mínima honra, adquiriam para si a total ignomínia. E um deles era Santo André, um louco de Constantinopla, que em 1º de outubro, igualmente nós nós vivemos segundo o calendário juliano, isso existe um calendário. Então qual é o dia de hoje no calendário nosso, eclesiástico? 1º de outubro. No calendário civil, dia 14, mas para nós, estamos inaugurando o mês de outubro. Significa então que para nós, primavera vem chegando, chegou há 8 dias apenas, e não como no calendário juliano, já há quase 20 dias. Significa que as estações são guiadas pelo calendário juliano, que é baseado no cálculo lunar, e não como o calendário louco, gregoriano, através de cálculo solar, que não funciona, nunca funcionou e jamais funcionará, só serve para o comércio. Falando em comércio, abrindo um adendo, nós acabamos de passar 2 dias atrás por um dia que, obviamente, é como o Dia das Crianças, o dia da padroeira do Brasil, ok? A devoção é muito interessante em relação à Mãe de Deus, ser protetora do Brasil, como canta-se o hino, viva a Mãe de Deus e nossa, vivem a Senhora Imaculada, Senhora de Aparecida, ok? Mas é interessante essa devoção que o povo brasileiro tem pela Mãe de Deus, isso é inegável. É um povo de todo o mundo, é o povo mais mariano atualmente, ainda é, mais do que Portugal em relação a Fátima. O brasileiro é o povo que mais tem intimidade em todo o mundo com aquilo que deveria ser o culto a Teotocos. Os russos também passaram por uma época assim, onde eles eram muito marianos, mas infelizmente hoje jaz o ateísmo. Não se enganem que os russos hoje não comemoram essa festa que antes eles comemoravam como há séculos atrás. Quando dia festa de Prokhorov era feriado nacional. É capaz, hoje as pessoas estavam assim, era inadiável estar no templo, porque ninguém se imaginava passar mais um ano sem pedir a graça de estar sob a proteção do véu da Mãe de Deus. E nós, os brasileiros, queremos fazer realmente um sermão bem adaptado ao Brasil. Nós sabemos desde criancinha qual é a primeira oração que a nossa mãe nos ensina. A oração do Santo Anjo, nós sabemos, segundo a confissão católica. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, blá, 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 todo mundo deve se recordar que foi criado no berço do catolicismo. Uma grande devoção ao Anjo da Guarda, mas também as orações a Teotocos, a sempre Virgem Maria. Todos são ensinados desde o berço a rezarem as Ave-Marias, e não só as Ave-Marias, também horas jaculatórias, rápidas, onde nós pedimos a intercessão da Mãe de Deus. Ó soberana, valei-me, como os nordestinos constantemente clamam. Ó Senhora, salvai-me. Valei-me, Nossa Senhora. Todos nós brasileiros crescemos, se for no berço católico, ao menos nos tradicionais, nos mais conservadores, numa devoção imensa para com a Teotocos. Mas no Brasil isso também está ficando no passado, querem varrer de nossa memória, nossas crianças. O protestantismo vai fazendo esse favor, desmarianizando os brasileiros com a idiotice do protestantismo. Perdoe-me quem vem dessa fé, mas uma pessoa que seguiu isso, certamente hoje, arrependida, vê que era uma grande tolice ter renegado a Mãe de Deus e a comunhão dos santos. Na verdade, perdeu o tempo, perdeu a vida, perdeu a espiritualidade em anos dedicado a um culto vazio. Quanto aos católicos, também não podem se vangloriar em si com muita ousadia, porque quando nós veneramos a Mãe de Deus de maneira que não é ortodoxa, por mais que amamos muito, que é o que falta ao povo brasileiro, honrar o Teotocos de maneira ortodoxa. Porque senão todo esse amor, essa boa intenção e boa vontade, finaliza-se um culto que a denigre e não a exalta. Se alguém quiser saber os detalhes disso, basta clicar aí no botão e ver o sermão dedicado à festa da Natividade da Santíssima Teotocos Virgem Maria, assim como a dormição em suas festas. Não vou voltar isso no dia de hoje. O que importa é que nós estamos diante desta maravilhosa festa da proteção, onde só o nome dela nos diz: tu queres a proteção da Teotocos, queres estar sob o seu véu, corra imediatamente para o seu templo, para a sua festa, e se delicie com a proteção de seu véu, de seu homofólio. A festa de Prokhorov. Tão exultadamente era festejada pelos russos e pelos gregos. Os russos, nós temos 2-3% da população como ortodoxa.
Não sei o que as pessoas tanto exaltam a Rússia como um país ortodoxo, que não é mais. Isso é mídia. 3% de Moscou são ortodoxos. 3% de Petersburgo são ortodoxos e vão à igreja. E as multidões, padre, que nós vemos nos vídeos, nas fotos, o senhor está louco, é uma multidão atrás de multidão. Amigo, tire 2% de 12 milhões e você verá quanto vai dar de pessoas presentes em uma rua fechada pela polícia para que as pessoas possam estar. Sim, 2, 3% dará uma grande multidão. Como se pegarmos 2, 3% de São Paulo, vai dar uma multidão igual a Moscou. Mas isso não é proporcionalmente um povo em hegemonia ortodoxa, como foi no passado. Sem falar das hierarquias que tampouco possuem validez de sacramentos. Doa quem doer. Estão sob o anátema do ecumenismo. Sem falar do sergianismo. E essa festa, portanto, se é que nos restou celebrá-la, a nós, miseráveis pecadores, num país heterodoxo, por colonização, mas por evangelização, gradativamente vai crescendo com pessoas já curiosas, sedentas, esperando uma oportunidade de vir à verdadeira igreja, ou à verdadeira ortodoxia, não a mundial, não a estatal, não a nacional, não a étnica, não ao clube helênico ou eslavo, ou sírio ou árabe, mas sim ao corpo de Cristo. A esses nós temos a obrigação de celebrar essa festa, para que as graças da liturgia sejam derramadas pelo véu da mão de Deus por todo o nosso país e América Latina. E, portanto, voltando à figura de Santo André, como eu dizia, com a virtude louco por Cristo, no 1º de outubro ele estava, 4 horas da manhã, passando pela vigília, em honra ou seja, uma liturgia comum nessas grandes catedrais. Todos os dias se celebram matinas com liturgia, quando se tem grande clero, e era assim a prática na igreja de Blaquerna, em Constantinopla, dedicada à Mãe de Deus, por sinal. Nesta igreja de Blaquerna, jaziam no altar relíquias preciosíssimas, como o véu, a cinta e o manto da Santíssima Theotokos, o seu homofólio. E então, durante a vigília, certo momento, Santo André, o louco por Cristo, com seu discípulo Epifânio, de testemunha, viram que toda a abóbada da catedral como se fez aberta, como se o céu estava presente na terra, e a mão de Deus, com toda a corte celestial, as hostes, as hordas dos anjos e arcanjos, com todos os santos, começou a descer do céu e direcionar-se ao âmbar central, venerou aquele ícone do âmbar central e foi até o altar rezar diante da relíquia de seu véu. E ela rezou vários momentos seguidos. Um longo tempo ela ficou rezando diante daquilo que era a relíquia do seu véu. E então, naquele momento estupefado, André, o louco por Cristo, disse a seu discípulo Epifânio, que mais tarde tornou-se arcebispo de Constantinopla e sucessor de Santo André, como um príncipe de Deus, guardando no que diz respeito não à nobreza, mas no respeito em Constantinopla como referência de santidade. Seu discípulo Epifânio sucedeu como arcebispo de Constantinopla e era referência de santidade em Constantinopla, como foi o seu mestre André, o louco por Cristo. Então, naquele momento, Santo André perguntou ao seu discípulo: Epifânio, meu discípulo meu, tu vês, estás vendo algo? Ele disse: sim, vejo a Mãe de Deus orando diante do véu e estou tremendo e assombrado. Não só a graça de ver com olhos espirituais e os olhos invisíveis Santo André teve, como também o seu discípulo, como testemunho ocular, viram com os olhos espirituais a presença da Mãe de Deus diante da catedral, na abóbada, e naquele momento, após um longo momento rezando diante do altar de sua relíquia, a Mãe de Deus recolheu o véu do altar, virou-se para o povo, e Santo André justamente com o Epifânio, viram, contemplaram, ela é como que estendendo o véu por todo o povo da catedral. O véu, como milagrosamente, se estendia sobre todos, e durante esse momento ela proferiu orações de intercessão por todo o povo de Constantinopla. Não só o povo de Constantinopla, mas por todo o povo cristão,
por toda a humanidade, especialmente, claro, o povo cristão. Depois a mãe de Deus novamente devolveu o véu e milagrosamente e gradativamente o véu que foi estendido sobre o povo foi dissipando-se na aparição, e ela também gradativamente foi desaparecendo da visão invisível, dada exclusivamente a André e seu discípulo Epifânio, que contemplaram com olhos invisíveis essa manifestação sobrenatural. Isso foi um símbolo, meus amados cristãos ortodoxos, de que a Theotokos intercede, não somente, claro, por aqueles que estavam na catedral naquele momento, mas sobre todo o povo de Constantinopla, que é uma cidade que muitos dizem, Constantino colocou a cidade ao seu nome. Que imperador vaidoso. Não entendem nada de história. Foi dada a cidade de Constantinopla, a qual ele transformou como podemos dizer, Bizâncio, passou a chamar-se Constantinopla, exatamente devido ao fato de que ele consagrou essa cidade a Theotokos. E para que essa cidade pudesse ser consagrada a Theotokos em primeiro lugar, assim ele adulterou o nome para Constantinopla, ou seja, para todos que estudam história sabem, o que quer dizer Constantinopla? A cidade que Constantino o Grande consagrou à mãe de Deus, e não simplesmente a cidade de Constantino. Como ele era vaidoso, quis batizar a cidade em honra ao seu nome. Não, a cidade foi fundada como capital do Oriente e consagrada à mãe de Deus através de Constantino. Isso é o sentido do que ele colocou para chamar essa cidade de Constantinopla, como protetor da cidade que ele agora consagrou à mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Isso não significa, portanto, como eu dizia, que simbolicamente a mãe de Deus ama somente os constantinopolitanos. Ela ama todo o povo cristão em especial, toda a humanidade, mas em especial os cristãos ortodoxos. E é isso que nós contemplamos e comemoramos nesta festa maravilhosa, na qual hoje nós comemoramos a proteção de seu véu. Que todos os cristãos, toda a humanidade, claro, a mãe de Deus, como já dizia nosso metropolita Efraim, não sabemos muito bem onde ele leu, mas vários momentos na igreja, nós lemos, como na própria festa da Dormição, vários santos padres concordam com nosso Vladica Efraim, que os santos, de fato, vão ao céu devido à misericórdia, à compaixão de Deus e à graça de Deus que os salva. Mas nós, os pecadores, vão ao céu também e são salvos pelo fato que a mãe de Deus os empurra, pelo empurrão da mãe de Deus. Essa é a maneira pela qual nós, os pecadores, somos salvos. Os santos pela graça. Nós pelo empurrão da mãe de Deus. Que como uma mãe não aceita de maneira alguma que seus filhos não obedeçam, e começa a vasculhar a consciência, apertá-los, dar beliscões, até que os corrige, puxa pela orelha e os empurra para aquilo que é adentro de casa. O que estão fazendo aí, arruaceiros? Voltem para casa, andem já para casa. É isso que a mãe de Deus faz com nós, os pecadores. E em especial os cristãos ortodoxos, por quê? A mãe de Deus ora por toda a humanidade, sim, sem dúvida, mas com ela nós temos um parentesco especial. Tudo isso nós podemos comprovar a respeito, por exemplo, de outra visão, um outro caso da vida de Santo André, o louco por Cristo. Essa, talvez nem todos conheçam, como Epifânio, que redigiu sua biografia, seu discípulo, escreveu que, em certo momento, era inverno em Constantinopla. E como de costume, Santo André andava nu, como um mendigo, somente com algo que guardasse suas partes. E ele estava nu diante do inverno e começou a sofrer gigantescamente a severidade do inverno. Estava na rua, obviamente por sua vontade, não queria abrir, queria crucificar o seu corpo com esse podvig, com essa sese. E o que aconteceu foi que naquele momento ele começou a orar muito para sobreviver e sua mente se absorveu na oração. De tal maneira que os anjos naquele momento vieram, para que ele não morresse de frio, o cobriram com sua graça, os anjos incorpóreos, o cobriram com suas asas incorpóreas para que ele pudesse se manter minimamente aquecido. E enquanto seu corpo era aquecido pelos anjos, seu espírito foi arrebatado e absorvido e ele se viu no paraíso. Quando Santo André abriu a sua consciência novamente, estava no paraíso, ele começou a ver tudo. Ele viu São João teólogo, onde estava,
viu São João Batista, viu até a cruz do Gólgota, onde estava plantada no paraíso, viu a árvore da vida, na qual todos os santos se embriagavam, todos os santos viviam no paraíso, vivem no paraíso, com a abundância que jaz no fluxo do fruto da árvore da vida. Ele contemplou o trono de Deus, então, enfim, viu tudo que estava conformado ao paraíso, o lugar de descanso antes do reino da vinda do reino dos céus. Mas então, depois que ele estava ali e sua mente foi assimilando aquelas maravilhas, a cruz, o Gólgota, São João Batista, todos os anjos, as cortes, os santos, a própria cruz do Calvário ali plantada, de repente ele teve um estalo e pensou o seguinte: tudo está muito bem, conforme os seus pais nos dizem a respeito do paraíso, mas me estranha que eu não vejo a mãe de Deus. Por onde será que ela anda? Ele começou a perguntar aos santos: onde está a mãe de Deus? Onde ela poderia estar? Talvez ela é tão inacessível ao paraíso, por isso não a vemos. Qual a explicação? Então os santos disseram a Santo André: a mãe de Deus, bom, ainda que ela seja acima do paraíso, porque o estado de santidade dela já é o da vida que há de vir. O corpo dela já é ressuscitado. A graça que jaz nela é a graça do próprio Deus. Depois de Deus, ela é a ponte intermediária entre a criação e o incriado, entre o Criador e aquilo que foi criado. Então ela é, digamos que, como é uma ponte entre o Criador e o que é criado, entre a natureza criada, ela está como um estado intermediário até acima do paraíso. Então o lugar dela, podemos dizer que não necessariamente é só aqui. Mas a explicação para ti, André, pela pergunta que fizeste, sim, a mãe de Deus não está aqui conosco agora, porque ela anda constantemente em missão na terra, buscando todos os pecadores, orando, protegendo-os, intercedendo por eles, incansavelmente, protegendo-os e trabalhando para com os pecadores. Nós aqui, os santos, vamos cuidando dos que são santos e que estão sendo salvos pelo arrependimento, através das orações. Já a Theotokos, a missão dela é diferente. Ela mesma está no mundo andando, tentando ao máximo vir a levar à conversão de coração os pecadores. Todos da humanidade, mas em especial os cristãos ortodoxos. Por que essa predileção da Mãe de Deus por nós, os cristãos ortodoxos? Não é muito difícil de imaginar. Nós temos um parentesco de sangue com a Theotokos. E o que eu quero dizer com isso? Da onde veio a matéria, a qual Deus se fez também incorpóreo, invisível, inacessível, mas agora visto por uma imagem contemplada por olhos humanos e assumidor de carne circunscrita. Nosso Salvador tomou e teceu para si toda essa possibilidade através de células, de moléculas, de um corpo da Theotokos. Através deste corpo, ele teceu para si também um corpo. E o corpo que ele teceu para si veio, portanto, da Theotokos. E o corpo que ele assume e que nós comungamos durante as liturgias na Eucaristia, é o mesmo corpo, o qual ele teceu por origem de um só ser humano, a chamada Theotokos. Então, quando nós comungamos e o seu corpo e sangue vivificantes, imaculados e imortais vão para a nossa existência, tanto de corpo, quanto de alma, quanto do coração, da mente, do intelecto, o ventre, as articulações, tudo é unido pela Eucaristia. Nesse interim, se nós estamos completamente cheios e unidos inseparavelmente de Cristo, desta maneira também passamos a ser parentes de sangue da Theotokos, a qual foi a que cedeu esse corpo para que Deus fabricasse o seu próprio divino e imortal corpo acima da corrupção. É por isso que há uma predileção da Theotokos para com os cristãos ortodoxos, e especialmente a estes, a Mãe de Deus se faz e se revela como Mãe soberana e intercessora. Por isso, essa festa sempre foi comemorada com o intuito de que paremos uma vez no ano, fujamos das tentações, dos barulhos do mundo, dos inteirinhos, de nossas misérias, dos corre-corres, do trabalho, e paremos para estar no templo pedindo a proteção do véu, do homofório da Theotokos Virgem Maria, que estende o seu véu não só sobre todos aqueles que estavam presentes no templo, mas, como eu disse, era um símbolo de que a Mãe de Deus estende o seu véu sobre toda a humanidade, sobre todos os pecadores, mas em especial aos cristãos ortodoxos. Hoje nós também não comemoramos apenas a festa da produção,
pela tradição da Igreja Ortodoxa, hoje também comemoramos a festa do pilar vivificante de Mesquita, na Geórgia. O pilar vivificante da túnica do Senhor. E essa festa também hoje é comemorada pela Igreja com grande triunfo e grande exaltação. Os anais da história nos narram o seguinte: durante a crucificação de nosso Deus Salvador Jesus Cristo, quando estava indo ele para o Gólgota, aconteceu que, como vocês sabem, durante a sua crucificação, houve a necessidade de os soldados viram a sortear a túnica, porque as suas vestes foram repartidas, mas a túnica, como era sem costura, os soldados resolveram não rasgá-la, porque era uma peça de fio único, e sorteá-la. E então, eu estava dando a sorte sobre esses soldados, e eles tiraram a sorte para ver com quem ficava. Só que narra a nossa tradição o seguinte: haviam 2 georgianos, hebreus. Havia uma população hebraica que vivia na terra que hoje nós chamamos Geórgia, que antigamente era Ibéria, dado nome Ivéria, esse nome dado pelos romanos, e que antes tinha os seus, como podemos dizer, os seus nomes antigos. E havia uma população de hebreus que habitavam, nativos da Geórgia, que guardavam a fé de Moisés. E coincidiu que, durante a crucificação, eles estavam chegando exatamente em Jerusalém. O que eles foram fazer lá é porque coincidiu a chegada deles justamente durante a crucificação do Senhor. A mãe deles era uma mulher que muito possivelmente possuía o dom da clarividência. E ela já sabia no coração dela de que o Messias já havia encarnado. E por algum motivo, profeticamente, como uma anciã, ela disse aos seus 2 filhos, um deles chamava-se Abiatar, que dele deveria ir junto com seu irmão, que encontraram o Messias em Jerusalém, porque naquele momento que ele chegasse em Jerusalém, eles encontrariam o Messias no auge de sua vida, no momento auge de sua vida. Como ela sabia disso, o Espírito Santo provavelmente a revelou, como nós vemos que muitos hebreus sinceros, ao longo de todo o mundo que esperavam ansiosamente a vinda do Messias, como Simeão, o portador de Deus, e Ana profetiza, também, quem diria que na Geórgia, um anciã de fé hebraica, também estava aguardando piedosamente a manifestação do Messias, e sentiu em seu coração a revelação que ele já estava vivo, e enviou seus 2 filhos, e coincidentemente, eles chegaram exatamente no momento que nosso Senhor estava nas ruas pelo Calvário, subindo para o Gólgota. E quando viram, perceberam que o Filho do Homem estava sendo ultrajado, o perseguindo todo o caminho do Calvário. Observaram, junto com João Teólogo, Nicodemos, José de Arimateia, Mirófalos, observaram justamente todo o caminho do Senhor, quando ele foi crucificado, quando declarou a paixão. E no momento que os soldados iam sortear aquela veste, eles aproveitaram a oportunidade e compraram, ofereceram moedas, compraram a túnica de único filho de nosso Senhor e resolveram guardar isso com eles e voltaram para a Geórgia, voltaram para a sua terra natal. Quando eles chegaram na Geórgia, sua mãe não estava mais viva. E a irmã deles, e o povo local disse o seguinte: dado um certo momento, a mãe de vocês começou a urrar de dor, começou a gritar, e ela nos narrava que naquele momento o Messias estava sendo crucificado e ela estava sentindo e vendo as cenas, e no momento em que os cravos foram cravados nas mãos e nos pés do Senhor, ela teve aquela visão e sentiu ela mesma em si. E a cada martelada que era dada nos pregos, ela também urrava de dor. E no momento que o Filho do Homem foi erguido, a dor nela foi tremenda, que ela expirou e faleceu. Naquele momento, Abiatar e seu irmão ficaram atônitos, que o que eles viram com os olhos físicos, a mãe viu com os olhos clarividentes, e a irmã deles, de nome Sidônia, quando viu que eles apresentaram a relíquia santíssima do manto do Senhor, Sidônia narrou para eles tudo aquilo que havia acontecido com a mãe, e naquele momento correu e abraçou em si
e viu que realmente o motivo pelo qual a mãe havia morrido era verdadeiro. A túnica completamente ensanguentada com o Santíssimo Sangue do Salvador foi a confirmação a Sidônia de que a mãe dela havia realmente tido uma visão legítima. E então a reação de Sidônia foi abraçar esta túnica em si com tanta força, e nesse momento ela também expirou. Quando Abiatar e seu irmão foram tentar remover a túnica sem costura e o único fio dela, viram que ela estava tão apregada ao corpo de Sidônia, que a única maneira que poderiam remover essa túnica agora era esquartejar algum membro da falecida para remover a túnica, e eles jamais passou isso pela cabeça deles, e eles discerniram, isso foi um milagre. Por algum motivo, Nosso Senhor não quer separar a sua túnica da nossa irmã Sidônia, e Ele quer com certeza que ela seja o relicário, essa relíquia, e que essa túnica acompanhe ao funeral e a sua tumba. Então eles fizeram o funeral de sua irmã Sidônia, e naquele funeral colocaram dentro do caixão apropriado, enterraram o corpo de Sidônia com o manto de Nosso Senhor, sem costura, de um único fio. Então, os hebreus da Geórgia, portanto, pela tradição, sabiam onde é que estava guardada a túnica brasileira do Senhor. Isso, abrindo o adendo, em vocês já vai abrir algo na mente de que quando o Vaticano anuncia, cá para nós, que existem certa relíquia, que é o manto do Senhor guardado, alguns pedaços dessa túnica, e isso não é legítimo, é uma farsa, é uma relíquia não verdadeira. A túnica do Senhor está guardada secretamente até hoje na Geórgia, por aquilo que nós estamos narrando. A túnica, talvez o manto ou qualquer outra coisa pode alegar, mas a túnica legítima sem costura do Senhor está guardada na Geórgia. País de origem do nosso bispo lá de Kirigor, Babushinave. Por isso, o que aconteceu foi que 300 anos depois, esses hebreus morreram, os primeiros cristãos, inclusive Abiatar, foi feito sacerdote na ortodoxia. Abiatar, que era um rabino, com seu irmão, hebreus, foi feito sacerdote pelos primeiros cristãos. Muito possivelmente pode ser que na evangelização de Santo André, pode ser que Santo André deixou algum discípulo, e esse discípulo ordenou Abiatar como sacerdote, o irmão de Sidônia. E então, 300 anos depois, você sabe que a história mudou, e houve uma certa jovem capadociana, Nina, que de repente também orava e teve grande desejo. Por algo, a mãe de Deus inculcou nela o desejo. Ei, onde está a túnica de meu filho? Onde será que está? E foi revelada a mãe de Deus: se queres saber o destino da túnica de meu filho, vá para as longínquas terras da país de Ivéria, que necessitam de evangelização, porque lá jaz o paganismo, e também quero levar a iluminação àquela terra. E então, naquele momento, obviamente, Santa Nina parte, como você sabe de sua biografia, Santa Nina da Geórgia, na verdade é capadociana de natureza, foi viajando para a Geórgia, chegou lá, e orou muito e tentou dar testemunho para primeiro converter a rainha Nana, depois que o rei Miriam foi convertido também, e a Santa Nina foi orando para que a mãe de Deus dissesse onde estava o lugar da túnica do Senhor na tumba de Sidônia. Até que encontraram esse lugar, foi revelado a ela, e quando a rainha Nana foi convertida, junto com seu marido, o rei Miriam, a primeira coisa que fizeram, quando Santa Nina garantiu que ali jazia a tumba de Sidônia com o manto do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, então a primeira iniciativa desses reis convertidos, que são denominados iguais aos apóstolos e os apóstolos, foi construir uma igreja. E a primeira igreja que foi construída sob essa tumba de Santa Sidônia foi de madeira. E a madeira na Geórgia que foi podada para poder construir essa igreja foi o cedro. Podaram vários cedros e os primeiros pilares para fazer a fundação, os 4 grandes pilares, foram então assentados, só que na hora de assentar o último pilar, por algum motivo, na hora da escavação, ele nunca ficava no prumo, sempre ficava, ou seja, não conseguiam cavar mais fundo para poder assentar o pilar, e aí começaram a ter dúvidas, e entenderam, aqui deve ser o local que está enterrado, no subterrâneo, a tumba de Sidônia, e Deus não quer de maneira alguma que sua relíquia seja violada nem descoberta. Então eles oraram muito,
E então, de repente, pelas orações de Santa Nina, veio o anjo do céu e com o poder incorpóreo, ele mesmo assentou e fincou o quarto pilar da igreja de madeira, de cedro, e puderam então dar continuidade à construção da igreja. Hoje é provável que existe uma igreja grandiosíssima em substituição. Essa igreja depois se perdeu, obviamente, madeira uma hora oxida, e esse pilar, ao menos, ainda está ali guardado. Mas existem mais de 4 igrejas. Perdão, se não me engano, atualmente a 4ª igreja foi demolida e construída outra, e agora, claro, muito provavelmente será uma definitiva. É uma igreja catedral grandiosíssima, dedicada ao pilar vivificante da túnica do Senhor. Mas por que pilar vivificante? Porque naquele momento, na primeira igreja de madeira, quando o poste de cedro, como fundação, foi ser assentado pelo anjo, milagrosamente, porque as forças humanas não poderiam ser suficientes para isso, então, desse quarto pilar, começou a jorrar Santo Miron. E até hoje o lugar desse pilar é preservado e é um lugar milagroso onde todos que peregrinam à Geórgia sempre visitam, portanto, esse lugar histórico e milagroso, místico local do pilar vivificante de Mesquita, na Geórgia, onde está sob ele enterrado aquilo que é a túnica sem fio e sem costura de nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. E assim como o véu da mãe de Deus simbolizava e simboliza a proteção sobre toda a humanidade dela para com os pecadores, e em especial os cristãos, que o seu véu estendido simboliza a sua proteção para todos, a festa que nós comemoramos, também a festa da túnica do Senhor que hoje nós comemoramos, a festa do pilar vivificante da túnica do Senhor, também é um símbolo de que nós cristãos ortodoxos temos que zelar por aquilo que é a túnica do Senhor. Por quê? Nosso Senhor teve todo um cuidado. Percebem que houve engenharia aí. Hebreus, viajantes peregrinos da Geórgia, que chegaram em Jerusalém exatamente no momento da crucificação, que levaram e guardaram essa túnica, e essa túnica está preservada e inviolável para sempre, sob um cedro. Longe das perseguições do Império Romano naquela época, muito provavelmente foi providencial, porque se essa relíquia não tivesse sido levada ao local assim, guardada de maneira tão especial, talvez as perseguições do Império Romano poderiam ter rasgado essa túnica. Muito provavelmente por isso Santa Sidônia se petrificou com ela, se fundiu com ela, para que a túnica nunca fosse rasgada, nem mesmo no século XXI. Por que será que o Senhor providenciou que sua túnica nunca fosse rasgada? Ela já foi tecida. Quem fabricou a túnica? A mãe de Deus. A mãe de Deus, do tear e ao próprio punho, fabricou essa túnica sem mangas, sem costura. Quando eu digo sem manga, não é que não tinha mangas, é que as mangas não eram coladas como partes que são feitas em corte e costura. Não é uma túnica de corte e costura, é uma túnica única, de fio único, de única parte, indivisível. O símbolo dessa túnica qual é? Todos os ensinamentos, os dogmas e os cânones da doutrina de nossa santa fé ortodoxa. Significa que assim como quando uma peça é de único fio, e se esse fio é repuxado, é impossível que esse fio não afete toda a peça. Se você puxa e repuxa ele novamente em outro lugar será repuxado, e se você tenta ajeitar nesse lado, o outro lado também sentirá. Uma vez que houve adulteração na túnica, uma vez que um fio é puxado, nunca mais ela volta a ser a mesma. Assim, quem mexe com tricô sabe muito bem. Se você, depois que errou, se você puxa de um lado para arrumar do outro, você nunca consegue mais arrumar. Perdeu-se a peça. Ela tem que ser, na verdade, o ponto final, digamos, tem que ser muito bem dado para que isso nunca mais se desfaça. Assim também foi a túnica da Mãe de Deus, que a Mãe de Deus teceu para o seu filho. Providencialmente única, sem costura de ponta a ponta, simbolizando que a doutrina de Cristo é um só pensamento universal e ninguém tem o direito, nem pode vir adulterá-la. Porque se nós adulterarmos um só ponto dessa doutrina, na verdade todo o corpo da doutrina estará adulterado. Significa que qualquer heresia é perigosíssima e fatal para os cânones, dogmas da igreja. Nenhuma regra apostólica, nada de nossa fé pode ser adulterada. Esses dias alguém me perguntava: padre, qual é o fundamento de discernimento para nós sabermos qual igreja ortodoxa é válida ou não? Tem sido tantas confusões na igreja mundial
que já dá a entender que está bem modernizada, os próprios cismáticos, as igrejas GOC, os zelotas, nem todos pensam igual. Como é que nós vamos discernir qual será a pedra de toque para saber qual é e qual não é a verdadeira igreja de Cristo? Onde estão os verdadeiros bispos? Aqui está a resposta nessa festa do pilar vivificante da túnica do Senhor. Todo bispo que nada tira e nada põe na sã doutrina guardada por Cristo, sem pôr nem tirar desde os seus primórdios, esse é um bispo legítimo, desde que, além de confessar essa fé, esteja ininterruptamente sob a sucessão apostólica. Que não seja um cismático. Porque não adianta dizer que guarda essa fé, se também não mantém a sucessão ininterrupta aos apóstolos. Ou seja, a sucessão mecânica, mais guarda da doutrina. Isso é o discernir de uma verdadeira igreja. A sucessão mecânica, ou seja, de pai a filho, até chegarmos em alguns dos apóstolos, e ininterruptamente a guarda dessa doutrina até hoje. Isso chama-se sucessão apostólica sacramental, mais a sucessão mecânica, que é ininterruptamente houve um bispo válido sagrando outro até os nossos dias. É nisso que jaz a verdadeira doutrina. E assim como a túnica do Senhor não pode ser adulterada, nada se pode colocar nela, porque quando acontece um tecido dessa característica, se nós adicionamos uma estampa extra para enfeitar, por exemplo, o que acontece? Toda a túnica será também repuxada com os novos pontos. Portanto, é uma túnica que não pode nada ser adicionado, porque perde a beleza e até perde a sua estrutura única e uniforme, como também, se algo é tirado, ela deixa de existir. Toda ela é prejudicada, toda, por alguma coisinha que se punha mais ou alguma coisinha que se tira. Que se tire. Assim também é a fé apostólica. Tudo que foi adicionado ou removido chama-se heresia, as mentiras e falsidades que o demônio instila na mente dos homens para fundar doutrinas diferentes das doutrinas que foram fundadas, como de São Paulo, pela doutrina que foi dada, pelo fundamento de Keifas, de Apolo, de Paulo. E não, se alguém construir algum edifício sobre outro fundamento, seja anátema, como diz Paulo. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, guardemos esta festa dupla, anualmente, dedicada ao pilar vivificante da túnica do Salvador, em Mesquita. E, ao mesmo tempo, tratemos-nos de buscarmos a proteção do véu da Mãe de Deus, para que tenhamos sob a proteção dela a graça de providencialmente, não é à toa que essas duas festas se casam, pela proteção da Mãe de Deus, que sejamos aptos a guardar a fé de Nosso Senhor intacta até o fim, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.